Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Você acompanha com a gente de segunda a sexta, 10 da noite. Entrevistas, debates e a discussão de temas importantes aqui para a nossa região metropolitana e para o país também. E lembrando sempre, às 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, também de segunda a sexta, o painel Debates, com personalidades da região metropolitana e do Brasil, discutindo e debatendo junto com você o crescimento, o desenvolvimento aqui da Baixada Santista, os nossos problemas, as nossas demandas e, claro, os temas de importância nacional também. Nessa edição aqui, o painel regional vai debater e discutir jornalismo, né? Especialmente recebendo, muito prazer, o nosso companheiro, jornalista, repórter Carlos Raton, do jornal Diário do Litoral, o DL, que recentemente completou 15 anos de luta, não é, de existência aqui na nossa região metropolitana. O Raton que está escrevendo um livro, não é, que em breve será lançado aqui na cidade. Nós vamos falar muito sobre esse tema. Boa noite, Raton, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa noite, Edgar, boa noite, Heraldo, boa noite quem estiver em casa vendo, assistindo a gente, que eu espero colaborar aí com o programa de hoje. Muito bem, nós vamos tentar colaborar aqui com o Carlos Raton, né? Também o nosso Heraldo José dos Santos mais uma vez participando com a gente aqui. Vamos tentar arrancar do Raton aí os tópicos, os temas, né, principais aí que ele colocou no livro que ele está lançando em breve, né, Heraldo? Boa noite. Boa noite, Boturão, boa noite, Raton, boa noite a você de casa. Importantíssimo esse debate de hoje, que a gente vai falar sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, que é o jornalismo, né? E vindo aí, tendo como um grande gancho o livro, é um grande livro de reportagens, né? E eu acredito que o Raton vai expor tudo isso aí nessa obra que vai ser lançada aí recentemente. Muito bem, o telefone não está à sua disposição, o programa está gravado nesta edição, você vai acompanhar. Eu tenho certeza que uma discussão interessante, não é, a respeito de reportagem, não é, de edição de texto e de como um repórter sofre aí no dia a dia da rua, não é, a batalha, a labuta diária, não é, para pescar e para buscar informações importantes, não é, para bem informar o leitor, não é, já que o Raton é um especialista no jornal impresso, não é, ele segue aí a caminhada do jornal impresso agora no Diário do Litoral. Quanto tempo já no DL, ô Raton? DL vão fazer 3 anos. 3 anos, né? Mas de carreira já se vão 20, né? 20 de carreira, uma boa parte, quase 10 anos no Jornal Tribuna de Santos, agora no Diário do Litoral, sempre com reportagem. Muito bem, mesclando aí com algumas assessorias também que o Raton andou fazendo, como todos nós aí fomos obrigados a fazer aí para tocar a vida da maneira mais honesta possível, que é o que a gente procura fazer sempre aqui, né? Bom, de onde saiu a ideia de criar um livro, de lançar um livro? Sempre teve essa ideia, essa vontade, ou foi recentemente que surgiu há um ano, mais ou menos. Há um ano, mais ou menos. Sempre que a gente costuma sempre se reunir com jornalistas, amigos, a gente sempre conta casos que você tem um monte, e o Heraldo tem muito mais que nós dois juntos. Opa! A gente sempre conta casos. É verdade, o Heraldo tem muito tempo. O Internet veio outro dia aqui e me chamou de velhinho. Você vem e diz que eu tenho muito mais. Não, somos contemporâneos, cara. Não, mas, sim, mas você é um pouco mais de estrada. Você foi cidade de Santos, grande cidade de Santos, um repórter muito experiente. Então você tem uma história. É lógico que tem muito mais história que eu, Edgar. Mas, enfim, nós sempre nos reunimos e contamos histórias que passam pela nossa vida, né? Quantas reportagens você já fez, quantos o Heraldo já fez. E a gente tem casos fortes, né? Casos que a gente arrisca até, como o meu caso, umas 3 vezes. Fui ameaçado, né? Fui transferido várias vezes das sucursais que eu trabalhei, porque eu, de uma certa forma, incomodava os políticos, né? Que não gostam nunca de... sempre culpam o repórter pelas coisas que eles fazem errado. Nunca é o juiz, né, Heraldo? Nunca é o promotor, nunca é o cara que está acusando. É sempre o repórter que é o culpado das coisas que eles fazem. Mas, enfim, nessas reuniões, comentários, a gente contava uma história, contava outra, e aí começou a surgir, escreve alguma coisa, né? Vou deixar alguma coisa até para mostrar como é que foi essa época da política, da região. Enfim, e a Vanessa, minha esposa, que é jornalista, que estudou com a gente, inclusive, ela falou, escreve isso e tal. E ela foi uma grande incentivadora, na verdade, a Vanessa, que falou, começa a escrever isso. De um ano para cá, comecei a escrever, e aí surgiu um livro de 33 capítulos, praticamente. Na fase final, são algumas reportagens. A última, que concorreu ao Prêmio ESSO ano passado, né, foi uns finalistas endinheirados que contam a situação das praias do litoral de Guarujá. E aí tem alguns casos que envolvem políticos. Praias do litoral de Guarujá, aquelas matérias que o Diário do Litoral tem
batido muito, né, nas praias Sim, que são cercadas, são fechadas por condomínios de luxo. Exatamente. E as pessoas não têm direito ao acesso. Quer dizer, o direito ao acesso tem. Não é? Todo mundo tem direito ao acesso, mas o direito é vedado. Exatamente. Porque esse pessoal não permite que as pessoas não constrói ali, não abre servidões. Até hoje passagem, é um problema aquilo lá. Enfim, então começaram a surgir essas conversas e acabou saindo um livro. E aí, Heraldo? Tem uma particularidade do Raton que, além de grande repórter, um grande contador de história, ele também já enveredou pelo lado do cinema. Então, o Raton tem uma visão bem ampla, né, dessa magia de contar história. Quer dizer, então, eu acho que eu não vi nada do livro ainda, mas conhecendo já alguns dos trabalhos do Raton, eu acho que o leitor vai se encantar com histórias que são próximas da gente, né? E mais do que isso, eu não sei se ele envereda também por esse caminho, que é de contar um pouquinho do bastidor daquilo que um dia produziu aquela matéria. Você tem nos arquivos hoje as matérias, mas muita gente não sabe o trabalho que deu, quais os percursos que o repórter teve que caminhar, driblar, às vezes, algumas restrições de chefias ou dos veículos. Quer dizer, tudo isso eu acho que mantém viva a memória do jornalismo, que é uma coisa que está se perdendo, né? A reportagem em si. É muito padronizado, né? Outro dia eu tive mesmo participando de um encontro de jornalismo com os colegas do jornalismo policial. E eu comentei lá, olha, recentemente nós tivemos um crime de um rapaz aqui no Boqueirão, acusado de ter matado a mãe, seccionou o corpo, colocou numa mala. Foi. Quer dizer, e poucas informações sobre essa história. Quer dizer, o bom jornalismo é aquele que tem as histórias, né? Quer dizer, até perguntei para os colegas, escuta, por que não se contou a história? Por que não se tentou rememorar os últimos dias desse cidadão, o que ele faz, o que não faz? A única informação que eu vi nos jornais é que ele trabalha como tradutor, só isso, mais nada. Então parece até que é rotina as pessoas matarem, cortar o corpo e deixar numa mala. Não é rotina. Então, uma o jornalismo, notícia, né? Uma baita notícia. o jornalismo está perdendo um pouco dessa essência, né, de contar as histórias. Talvez Antes disso, eu queria só que o Raton explicasse, o Heraldo colocou aqui, eu não sabia dessa informação, né? Da sua vivência, da sua experiência teatral. O que foi isso aí? Cinema. Desculpe. Não no teatro, no cinema. No cinema, foram teatro é a Vanessa. Foram dois curtas-metragens que eu fiz. Um falava sobre prostituição infantil e o outro sobre violência urbana. Foram baseados em reportagens minhas mesmo. Eu fiz no livro, eu conto várias matérias com relação à prostituição infantil em Guarujá, no Litoral Sul, que há uns anos atrás, ainda hoje é assim, né? É muito complicado, né? É muito enrustido isso, mas existe, né? Existe. As pessoas às vezes fazem vista grossa quando vê uma menina numa esquina, não pergunta a idade às vezes, não tentam descobrir por que ela está ali, e eles são menores de idade, estão ali, né? E a violência urbana, né? Que hoje em dia, o Heraldo acabou de dar um exemplo disso, né? Essa violência que nós estamos vivendo nos últimos dias, que o jornalismo ficou muito superficial, né? Ninguém investiga mais, Cadê os repórteres investigativos, né? Onde é que estão essas... A faculdade, será que forma repórteres com esse viés? Que está faltando para a gente, grandes matérias, né? Aprofundadas, com pesquisa, né, Heraldo? Com perfil do assassino, enfim. Isso está faltando um pouco, eu acho, ainda. Eu acho também que está faltando. Está faltando espaço, será? Não, espaço eu acho que até tem. Eu acho que essa o imediatismo aí da informação, o imediatismo, a coisa da internet, a rapidez da guerra coisa. Contra o relógio, a coisa que já vem pronta da internet, quer dizer, mas para estar na internet você precisa pesquisar também, claro, porque senão vira uma repetição da repetição, não é? É o que a gente tem falado, aí nós temos uma geração de repórteres de internet, quer dizer, o jornalista que não vai para a rua, que não vai lá no fato, quer dizer, no nosso tempo o repórter tinha que estar na rua, tem que estar na rua. Não é questão de ser naquele tempo, tem que estar ali onde se produz a notícia. E ali tem um outro olhar, não é o olhar, por exemplo, do boletim de ocorrência, né? Sim, o olhar da autoridade que conta a história. Não, vai lá, poxa. Procura saber quem é, quem não é, se alguém viu, se alguém não viu. Sabe, está faltando isso. Sabe, outra coisa que eu abordo bastante no livro, e é uma característica minha, é a fiscalização, né? Eu sempre fiscalizo muito os poderes. Né? Às vezes até mais do que o vereador fiscaliza, deveria fiscalizar com o prefeito. Os jornalistas estão cumprindo um papel que muitos vereadores não cumprem, né? Que
pegar um assunto e esmiuçar, ver se a prefeitura está fazendo as coisas direito, né? E a maioria, boa parte das minhas matérias é nesse viés, de fiscalização mesmo de poderes, né? Tanto do executivo como do legislativo, até do judiciário, em certos momentos, entendeu? Então acho que está faltando isso também um pouco, esse viés de fiscalização, que é uma característica nata do jornalismo, né, Edgar? Vamos fazer o primeiro break aqui, tá certo? Um rápido intervalo, voltamos já já com o Raton e com o Heraldo falando sobre o livro Pescador de Notícias, né? Livro escrito pelo Carlos Raton, que em breve estará aqui nas livrarias da cidade e da região. Voltamos já já. Estamos de volta ao segundo bloco do nosso painel regional, nesta edição, contando aqui com o jornalista e escritor Carlos Raton, autor do livro Pescador de Notícias, não é, que vai ser lançado aqui em Santos, na Pinacoteca Benedito Calixto, no próximo dia 6 de dezembro, tá certo? Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, também com a gente, não é? O telefone está fechado porque não há possibilidade de você entrar em contato com a gente, o programa está gravado, mas você acompanha aqui uma discussão sobre o jornalismo de maneira geral e sobre o livro escrito aqui pelo nosso Carlos Raton. Raton, o que mais te motivou a escrever esse livro? Você já falou há pouco, né? As experiências de reportagens, enfim. E cita aí algumas passagens importantes, aí, algumas coisas que mais marcam. Você já falou a questão das praias, uma matéria sua que disputou aí o Prêmio ESSO no ano passado, ano passado. Teve uma matéria polêmica, ainda no Jornal Tribuna, que eu fiz, quando eu denunciei o Dakar 10, lembra do Dakar 10 na Praia Grande? Praia Grande. Que eu denunciei lá a corrupção dentro do Dakar 10, na época foram 2 páginas inteiras do Jornal Tribuna, manchete do jornal, que eu denunciei todo o esquema envolvendo os agentes penitenciários com a anuência do diretor na época. Isso me custou uma ida ao Palácio da Justiça, ameaças por telefone, porque em um certo momento eu não sabia se quem estava me ameaçando se era a polícia ou se era bandido, né? Porque eu acabei com a brincadeira dos dois lados, né? Porque o bandido quer que tenham corruptos, os corruptos querem ganhar dinheiro, né? E para ter acesso a esse tipo de informação? Então, essa foi uma... Para montar a matéria. Eu conto no livro que essa foi uma certa... A gente tem, como repórter, tem que ter um pouco de sorte, né? E essa foi uma sorte assim. Eu lembro que eu estava no Jornal Tribuna e eu estava saindo... acabou o expediente, estava cobrindo Praia Grande e ligaram... Você estava na sucursal? Na sucursal. Eu sempre cobria sucursais na cidade, sempre fui correspondente. E eu estava saindo para caber o expediente, eu mandei as matérias do dia e ligaram para lá para Praia Grande e falaram, estão tendo uma fuga no Dakar 10. E eu fui fazer... não tinha repórter naquele momento para fazer polícia, eu fui fazer essa matéria. Eu voltei, ou seja, isso é outra característica que eu falo no livro, que o repórter tem que estar sempre 24 horas, né? Ligado, pensa, né? Claro. Ninguém termina o expediente, não é? E eu acabei... Tem horário para entrar só, para sair não tem. Para sair não tem, exatamente. Eu acabei voltando, comecei meu dia naquele horário, 6 da tarde, mais ou menos. Eu fui para o Dakar 10. Quando eu estava chegando lá, eu vi uma moça carregando duas sacolas. Que não me chamou a atenção, mas eu estava com muita pressa, correria. Eu até imaginei que ela fosse para o Dakar 10, ia dar até uma solidariedade, dar uma cana para ela, que ela estava pesada. Mas fui, fiz a matéria, peguei os dados, quando estou voltando, ela estava voltando com as mesmas sacolas. Eu achei aquilo estranho. Falei, aí já voltando, falei, você quer ir até a estrada? Eu deixo você na estrada, você vê que está pesada. Ela entrou e falou, olha, realmente, eu falei, mas você está cheio de mantimento, o que aconteceu aí? No jumbo? Não pude entrar com isso aqui. Meu marido, eu falei, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para dar para os caras. Aí me despertou. Eu falei, ela falou assim, se tivesse eu queria denunciar, se tivesse um jornalista que denunciasse isso, eu falaria. Olha aí começou a matéria, e aí conversei com ela, peguei todas as informações, e me passei por familiar dela na outra semana, e tentei, e conversei com os carcereiros, e ofereci, e os caras me explicaram toda a situação, né, como é que era, sem saber que eu era repórter. Você, na segunda oportunidade, se apresentou como da família. Da família. Já sabendo de tudo, eu sabia, claro. Né? E aí fui entrando nos caras, os caras falam tudo. Olha, passei pela porta da frente é tanto, para entregar uma bolacha é tanto, para entregar. E foi uma lista. Tudo vale grana. Tudo vale grana. Tudo tem um preço, tudo tem um... E isso só no sentido de levar o material. Benesse, né? Nada de ilegal, por exemplo. Você não estava levando celular, você não estava levando droga. Não, só essa facilidade. Só roupa, sabonete, material de higiene. Tudo tinha preço. Né? Até falar, tem fuga. Né? Para mim, você quer sair para Tinha Tinha o esquema. E eu botei essa lista no jornal.
Isso me causou um transtorno. Tinha uma tabela de preço. Eu não pude divulgar o nome, lógico, preservei o nome da pessoa e do marido. Isso me causou. Você divulgava o nome das pessoas que te davam essas informações lá dentro? Não. Também não dava? Não, porque... Né? Não precisa, só não dizer o dia, né? Tá a escala foi lá. confirmado, depois foi confirmado. Teve até, a polícia entrou com... Quando eu soltei a matéria, a polícia já estava investigando. A corregedoria já estava investigando. Então só foi uma confirmação. A corregedoria já estava investigando? Já estava. Aquilo, tudo então foi, na verdade, uma grande colaboração, né? Apressou para que o sistema. esse esquema podre fosse desbancado. Apressou. E aí, não deu 15 dias depois, fiz outra, só que no presídio de Mongaguá, semiaberto, onde o cara usava presos para fazer reciclagem de material. Eu pagava R$1 por quilo. Não, centavos por quilo. Mas só que usava o mão de obra dos presos. Mas ilegalmente? Ilegal. Para trabalhar. Não, ilegal. O cara fez tornou o presídio uma verdadeira fábrica de reciclagem. Dele. Só ele ganhando. Só ele ganhando. Lógico, a empresa já... E tudo trabalhando. Nós flagramos, inclusive o João Vieira Júnior, falecido João Vieira Júnior estava comigo, nós flagramos os presos carregando as coisas, sem camisa, sem EPI, sem nada. Uma situação totalmente insalubre. E aí deu um problema, fomos ameaçados na porta do presídio, novamente ameaças de... E assim foi, né? Assim foi. E aí, Heraldo? Interessante, é o que o Raton falou, né? O repórter investigativo, né? Não, e precisa sempre de uma estrela, né? Porque, veja bem, ele calhou de se compadecer da situação dessa mulher. É verdade. E ela acabou revelando uma história aí. História, né? Isso que é legal, né? Uma história. Quer dizer, mas é preciso o olhar atento do repórter. Nós não temos mais isso. Foi o que eu falei no primeiro bloco, né? O olhar atento do repórter que está na rua, que está vendo, que tem a vivência, que tem a experiência e que aprende a ter a experiência. Lamentavelmente, nós estamos formando uma geração de colegas repórteres dentro de redação. Você sabe que tem uma passagem também que no livro tem algumas histórias de vida, história de personagens legais, né? Não é só denúncia, mas sim personagens, né? Pessoas do cotidiano que são verdadeiros heróis. Aliás, recentemente você contou uma história também que é muito emocionante de um rapaz que estava necessitando aí do auxílio, auxílio doença, né? E foi à Câmara e até um vereador cortou o cabelo lá, não é isso? Isso. A moça, um casal, né? A moça estava com problemas, tinha suspendido a pensão dela do INSS e ela estava passando fome, pegando comida, resto de comida de supermercado, vencida. Ela era o marido, a sogra e o filhinho. O marido? O marido, a sogra e o filhinho. A sogra também com problemas doentes, né? E eles ela acampou em frente ao INSS. E ligou para o jornal e falou assim que ela falar, me chamando. Alguém falou para ela que eu faço esse tipo de matéria, ela me chamou. E eu fui lá falar com a mulher. Briguei com o cara do INSS, que não queria que eu fizesse uma reportagem. E acabou isso virando, ela conseguiu o benefício novamente. Né? E um vereador compadecido da situação ainda cortou o cabelo, porque ela foi fazer um protesto na Câmara com relação à situação. Em Santos, isso? Em Guarujá. Ela cortou o cabelo e o vereador cortou também o cabelo, que eu achei uma atitude muito bonita da parte dele, naquele momento e tal. Porque são aquelas maldades do INSS, né? Você coloca lá um médico perito, vamos dizer, Boturão, um pediatra, e a pessoa está com um problema de coluna. Aí vai lá, submete a perícia, leva os laudos do seu médico, você, o paciente, o segurado. Aí está lá um pediatra, quer dizer, hipotético esse exemplo que eu estou dando. E ela atesta, esse médico perito atesta, está apto para o trabalho. Quer dizer, não faz o exame, não pede um exame. Exatamente. E diz que o cara tem que voltar ao trabalho sem condições. Em compensação, um monte de gente, né? Fraudes e mais fraudes, mas a gente vai ficar fora. Quem realmente precisa. Uma que foi bem interessante, que é comovente mesmo, para mim, pelo menos, foi muito forte. Foi o senhor tem 10 centavos. E por que isso? Eu lembro que na época no jornal pediu que a gente fizesse matérias próximas do Natal, como estamos agora. E sempre, Natal é um período complicado, né? Muito comovente. E eu nunca me esqueço que eu estava indo para a festa da minha filha na escolinha, tudo marcado. Vanessa já, onde é que tu tá? Eu estou saindo embora dessa cursão de São Vicente. Aí eu parei no semáforo, encostou uma menininha pequenininha. Falou assim, o senhor tem 10 centavos? Aquilo, nossa,
tenho, mas o que é? Não, aí eu falei assim, cadê sua mãe? Está ali. Quando eu olhei, estava a mãe e mais 4 crianças, pegando latinha. Aí eu encostei o carro, falei, Vanessa, eu vou atrasar. Ela, não, mas eu vou atrasar, encostei. Por que me comoveu? Aí eu contei a história da família, que não tinha elas queriam o sonho da família é ter uma ceia de Natal. E aí eu perguntei, como é o nome da senhora? Ela falou, Maria José. Quantos anos ela tem? 33 anos. Maria José, mãe de Maria, a mãe de José, de Cristo, José o pai, e ela tinha 33 a idade de Cristo. Eu comecei a matéria... Uma coincidência danada mesmo. Né? Foi muita coincidência. Até hoje eu falo, eu me arrepio de ver naquele... Pô, aquilo me deixou... Os 4 filhos dela? Os 4 filhos dela, tudo dela. E aí, com essa matéria saiu, ela querendo uma ceia, e os comerciantes de São Vicente se juntaram e deram a ceia para ela. Nós fizemos a outra matéria depois, ela recebendo uma ceia. É isso que nos gratifica, isso que faz a gente... Sem dúvida nenhuma, né? É tal negócio, né? O jornalista, o bom repórter, né? Ele não se foca só nas coisas ruins, no lado ruim da vida. Tem muita gente que fala isso, né? Não, o jornalista, o repórter, só gosta de manchete negativa. Não é bem assim, né? Tá aí uma matéria bonita, produzida e sacada no semáforo, né? Parada num semáforo na rua. Mais um break aqui, a gente volta em instantes com o Raton e com o Heraldo também. Já, já. Estamos de volta aqui, terceiro e último bloco do nosso painel regional. Com prazer conversando com o Carlos Raton, jornalista, repórter do Diário do Litoral, escritor também, lançando agora um livro no próximo dia 6 de dezembro, lá na Pinacoteca Benedito Calixto. Estaremos todos lá prestigiando o Raton, o pescador de... Não, é pescador de notícias, não tem o pescador de notícias do Carlos Raton. E o Heraldo José, aqui com a gente aqui, também colaborando e discutindo, debatendo, falando um pouquinho de jornalismo, da profissão, da carreira, né? Das dificuldades e do lado positivo, né? A gente sempre, quando uma pessoa para a gente na rua, diz assim, puta, que programa bonito, que programa legal, que foi... Você fica satisfeito, né? Você conseguiu passar alguma coisa interessante, informação. E o repórter que está na rua, quando faz uma matéria também desse porte, como você citou no fechamento do bloco anterior, né? Que acaba trazendo resultados, frutos, né? Uma família acabou conseguindo cotizar, não é? Um grupo de comerciantes de São Vicente que deram uma ceia de Natal, uma bonita ceia de Natal a uma pessoa, uma família carente aqui, é realmente muito importante. O Heraldo lembrou de uma matéria, acho que a primeira matéria do Raton, como repórter da Tribuna, foi isso, Heraldo? Você estava lembrando aqui? É uma coisa interessante isso, a gente de conversas mesmo, como o próprio Raton disse, de conversas, de experiências, de vivências, e eu lembrei de uma história, acho que foi quando você ingressou na Tribuna. Né? Ingressei na Tribuna já cheio de primeiro novato ainda. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Tinha primeiro já pegou uma rebordosa de cara. 1º de abril, eu entrei 1º de abril, feriado. Eu entrei não é feriado, dia da mentira. Isso, olha que coisa, né? E o jornalismo é a verdade. Né? Eu entrei na Tribuna no 1º de abril e no dia 4 de abril, o primeiro dia que eu assumi a sucursal de São Vicente, lugar do companheiro Clóvis Vasconcelos, que é o professor aqui da casa. E cheguei na sucursal e falaram, vai para a Ponte do Mar Pequeno, que o Márcio quer falar contigo, Márcio Calves quer falar contigo. Na época, editor do Jornal Tribuna. Eu liguei para ele e falei assim, vai para a Ponte agora. Como é teu nome mesmo? Aí eu falei, Carlos Raton. Rapaz, eu não quero nem saber direito o teu nome. Você vai para a Ponte lá, que estourou um negócio lá, virou. Eu ingressei no jornal há pouco tempo, nervosíssimo. Assalto, né, do carro Foi um assalto a carro forte cinematográfico, com direito a helicóptero, policiais militares, 2 mortos. E quando eu cheguei lá, eu tive que pegar um táxi, aquela correria, não sabia o que fazer, uma correria, o repórter fotográfico João Vieira Júnior, falecido João Vieira Júnior, companheiro, vindo de Itanhaém encontrar comigo, tudo que dá errado. Aí eu peguei o táxi, cheguei lá, o cara parou, quando cheguei perto em São Vicente, ele tem o corpo de bombeiros, tudo parado, tudo parado. Eu falei pro cara, mas o que aconteceu? Não dá para andar mais, senhor. Eu falei, então, cobra na tribuna, lá, a corrida, eu vou a pé. Saí correndo. Lá do Corpo de Bombeiro até a Ponte do Mar Pequeno. Cheguei lá, já estava tudo, cara morto no chão, aquela coisa. Falei, e agora, meu? A cena estava pronta. Cena pronta, já tinha passado. Eu falei, eu queria pegar o fio da meada. Como é que começou isso aqui? Quando, de repente, mais uma sorte de repórter, né? O companheiro, um PM, amigo meu, que na hora do assalto, ele se jogou a moto no acostamento. No acostamento, ele estava a paisana, encostou, viu tudo. Falou, Raton, lembra de mim? Eu falei, Miguel, eu vi tudo, cara, eu vi tudo. Ele narrou, com riqueza de detalhes, todo o lance que aconteceu. Mela Eixo, né, naquela época, nem sei se ele ainda vive. Está preso. Está preso. Mela Eixo era conhecido,
né, um bandido conhecido, uma quadrilha, maiores virou um carro piratas. forte, piratas, fechou a Ponte do Mar Pequeno, parou o trânsito na Praia Grande, São Vicente, e ele contou com riqueza de detalhes, e depois eu fui pegar os personagens, né, peguei os PMs, peguei todo mundo, e o Joãozinho fez a foto. Engraçado isso tudo, que eu conto no livro, é que eu e o Joãozinho, nós não nos conhecíamos. Se conheceram ali no meio da... Não nos conhecemos. Não se conheceram? Não, ele fez as fotos e eu fiz a matéria independentes. E saiu a matéria com fotos, 3 fotos na primeira página. Vocês nem se falaram? Não se falaram. No dia seguinte saiu um elogio do Márcio Calves. Belo trabalho em equipe. O Márcio, se estiver assistindo, deve estar dando risada só. Não, dando risada. Eu fiquei quieto, né? Hoje pro mão de rabo, né? Falou, por que esse cara fez um negócio desse comigo, né? Mas acontece. Tá no livro. Saiu bem feito, Tá no né? livro, Tá vendo só? tá no livro. As coincidências, as coisas que acontecem, né? Tá no Realmente. livro. Bom, belo trabalho de equipe, quem não foi de equipe. Não né? foi de equipe. Não foi e equipe, né? Graças a naquele Deus. momento, né? Graças a Deus, João Vieira Júnior, querido João Vieira Júnior, mais uma vez, lembro dele com muita saudade, falecido. Ele, com profissionalismo muito, um grande repórter fotográfico, né? Ele assim, ajudou muito a minha reportagem, né? Assim, Agora, Ratão, você atuou, né, como repórter em várias cidades aqui da região, né? Atuou em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, todas. Cubatão também? Cubatão, todas. Todas fazem parte de uma região metropolitana, mas todas com características próprias de cidades muito diferentes, não é verdade? Não? Olha, muito diferente. É uma engraçada que no Guarujá, o falecido prefeito Maurício Mariano, ninguém sabe, está no livro. Ninguém sabe não, na época foi bastante divulgado. E eu fiz essa matéria também, que ele criou o protestódromo. Protestódromo? No Guarujá. A atual prefeita Antonieta, ela vereadora na época, sofreu com o protestódromo, porque é o seguinte, ele colocou uma lei, coisa de Sucupira, que eu falo até que é um livro que é coisa do Dias Gomes. Do Dorico Paraguaçu. Isso, que na época, para fazer qualquer protesto na cidade, você tem que fazer no Guaibê. E para você fazer protesto, tem que pedir autorização da prefeitura. Ora bolas. Se você fosse contratar, fazer um protesto contra a prefeitura, ele não ia autorizar. Então você não poderia fazer protesto nenhum. A Antonieta foi querer fazer um protesto, prefeito Antonieta, né? Foi querer fazer um. Agora, vereadora. Foi querer fazer um protesto lá fora do negócio. E aí aquela. Do PT na época. Ela foi aquela loucura, ela me chamou, a guarda está querendo me bater. E eu fui atrás lá e fiz a matéria, e o Maurício ficou louco da vida na época. Falou que eu estava aqui, que era lei, que eu não podia fazer nada. E o protestódromo ficou por muito tempo ainda como lei, né? As pessoas tinham que pedir autorização para a prefeitura para fazer protestar. Você não podia fazer o protesto que não afetasse o poder público. Mas como é que você vai impedir a pessoa de se manifestar, né? Manifestação de educadores, uma greve? Não pode. Na verdade... Só se precisa autorização para ele. Olha, Maurício Mariano foi uma das figuras mais curiosas. Saudoso Maurício Mariano, uma das figuras mais curiosas realmente que eu conheci na vida como político. Agora, Ratão, tem uma situação também, eu não sei se você retrata no livro, mas eu lembro de ter lido essa matéria, de um político do sexo masculino que engravidou em Guarujá. Teve isso também? Teve. Está na matéria. Está no livro? Está no livro. Um político do Guarujá, que eu vou revelar, quem quiser que leia o livro, ele foi dar aconteceu uma situação estranha lá, porque ele foi tentar iludir a justiça, né, com um atestado. E na hora convocado para uma audiência né, com a sobrinha, ele foi dar um golpe lá, falar que não podia ir, e ele entrou com um atestado na justiça. Quando eu fui ver o atestado, era uma doença relativa à gravidez. E aí o código, né? Ele entrou com o atestado, o código que o médico passou ali tinha a ver com gravidez. Então... É curioso, e aí jornalismo é a curiosidade, é o inédito. E eu fui falar com ele falou que aconteceu algum equívoco. Você conversou com o médico também? Falei com o médico cismou que estava certo o código, eu falei com ele e nós publicamos. O engraçado é que no dia que saiu a publicação, estava tendo um encontro. A gente tem que parar para rir. Estava tendo um encontro de prefeitos e vereadores em Guarujá, sediando aquele famoso seminário dos municípios. Congresso dos municípios. Primeiro dia do Congresso dos municípios. O Maurício Mariano estava, ele era o vice, o Maurício Mariano estava. Não estava no. Estava na mesa lá? Não estava no exterior. Não estava? Ia chegar no dia seguinte só. E ele foi representando o prefeito. O grávido foi representado? Grávido. E imagina o Congresso cheio, tinha mais de 600, 700 pessoas, lotado de vereadores, prefeito, contra a cidade. Ele entrou. E a história rolando lá. A história rolando na cidade. E a oposição pegou o jornal e fez. Né? Distribuiu, fez xerox. Aí ele entrou. Recepcionando todo mundo. Chamando no lugar do Maurício Mariano, o vice-prefeito, né?
É o Manuel Ramos, né? Você entregou aí. Já entregou. Já entregou. Não tem problema, mas tudo bem. E até hoje não fala comigo, mas aí colocou lá o vice-prefeito Manuel Ramos. Antes ele falar, levantou uma vereadora de Pirapora, sei lá, esse tá prenho! Rapaz, veio abaixo! Aquilo veio abaixo, até o título, esse tá o prenho, né? O Manuel Maneco Prenho, né? E aquilo ficou. E até hoje ele não fala comigo, mas não fui eu que provoquei essa situação. É amigo nosso, imagina, foi uma denúncia. São coisas curiosas que acontecem, né? O acontece. repórter está aí para divulgar, né? Claro. Aproveitando esse gancho, a gente está terminando o programa, tem sempre uma discussão envolvendo o off, né? Tem off ou não tem off Tem off. na profissão? Tem off. Tem que ser respeitado, né? Porque o off nada mais é do que o cara te contar uma coisa que você amanhã, de uma certa forma, vai buscar de outras maneiras. Ele está te adiantando uma coisa que está rolando e que naquele momento, né, o Heraldo você também sabe disso, aquele momento não é ideal para divulgar aquilo, nem pode divulgar aquilo, porque às vezes nem é oficial, ou se não é oficial, ainda não tem documentos, né, Heraldo, que possam balizar essa reportagem e acaba publicando de uma forma de imediata, pode atrapalhar a investigação. Então a gente fala uma coisa e você vai procurar. Concordo, gênero mineral. E você vai procurar. Tem gente que discorda, que ponta de lança, né? Para você ficar esperto e buscar. Exatamente. Sem comprometer a fonte. Cabe o repórter atrás. E fonte é a principal coisa de um repórter. Quebrar o Se você quebrar uma fonte, fonte, você quebra. Aliás, é a principal coisa de um repórter. Quebra confiança também. Né? Exatamente. Então, É aquela coisa. não O cara tem está repórter confiando em sem você. Não existe. Não tem. Claro que não Não existe. Ou então o cara é um. E, aliás, é um repetidor de informações. E essa questão do furo eu também acho o seguinte: não tem furo, tem a boa fonte. Hoje em dia assim, é difícil você ter furo hoje, né? Mas Todo mundo vai se no você tiver, programa, mas se você tiver fonte, você dá furo. Dá, hoje, com tecnologia, com internet, com portais, com tudo isso, se você respeitar fonte e tiver fonte, né? E ter esse respeito que o Raton tem pela notícia e pelo noticiado, ele consegue dar furo. Por isso que ele está se estabilizando. Pescador de Notícias, do Carlos Raton. O livro vai ser lançado dia 6 na Pinacoteca Benedito Calixto. Estaremos todos lá prestigiando. Raton, parabéns pela carreira. Valeu mais uma vez. Sucesso. Eu queria, se você me permitir, aqui. fazer só um agradecimento a 3 pessoas, né? Eu não posso esquecer. Guto Camargo, presidente do Sindicato do Estado de São Paulo, que me incentivou a escrever, né? Dirceu Fernandes Lopes, também professor Dirceu, que me incentivou Esse é um eterno sonhador. a escrever, e o vereador Banha, que me ajudou, me incentivou bastante. São 3 pessoas que eu tenho que agradecer aqui no programa. Que Muito bem. Me incentivou bastante. Obrigado, Raton. Obrigado, Heraldo, pela participação. O painel regional vai ficando por aqui. Você segue com a programação normal da TV Santa Cecília e a gente se encontra também às 1h30 da tarde no Painel Debates. Obrigado. Tchau.